Boa tarde. Já são 14 horas, nós temos o quórum para início em segunda chamada da nossa segunda reunião extraordinária da plenária. Passar a fala à diretoria, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Seguindo a sugestão do amigo, vamos iniciar a sessão fazendo um minuto de silêncio, em solidariedade aos afetados com a tragédia no Rio Grande do Sul. Bom, vamos dar sequência, pessoal, à reunião. Queria fazer uma breve apresentação. Me chamo Elton Abel, eu sou engenheiro florestal da SEDAI, né? Trabalho na SEDAI há 12 anos, no programa Replantando Vidas, e trabalha na restauração florestal no nosso estado. Desde toda a cadeia da restauração florestal, desde a coleta de semente, a produção de mudas, plantios e monitoramentos, desenvolvidos pelo programa Replantando Vida, que é patrocinado pela SEDAI. Eu sou mestre e doutor em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E fui designado pela presidência da empresa para estar representando a SEDAI no comitê. Quero colaborar com os belíssimos trabalhos que o comitê desenvolve e também aprender bastante nesse convívio. Obrigada, Elton. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu me chamo Anthony. Estou, como diretor executivo do Comitê Guandu. Fui designado pelo prefeito de Queimados. Sou mestre em Geoquímica Ambiental e biólogo, formado há mais de 7 anos. Atuo aqui na secretaria em vários setores, desde licenciamento ambiental, arborização urbana, projetos ambientais. Também trabalho em pesquisa científica e me encontro muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E estou à disposição para poder auxiliar no que for necessário. Pode contar comigo, tá? Com o Comitê Guandu. Obrigada, Antônio, seja bem-vindo também. Então, dando início à nossa segunda reunião extraordinária da plenária, às 13h30 às 16 horas, vou fazer a leitura, então, da nossa regra de reunião. A pauta foi disponibilizada por e-mail no site, será apresentada, as presenças serão registradas através do chat, todos deverão manter seus microfones desligados, câmeras, enquanto aguardam a oportunidade para falar. Serão registradas até 5 inscrições de fala através de pedido no chat, e as inscrições serão iniciadas após a finalização da apresentação do item. Após a inscrição, aguarde ser chamado. Os membros serão priorizados na lista de inscrições e após os convidados.
Cada participante terá 2 minutos de fala. Após o tempo limite, seu microfone será desativado. As votações serão nominais, aguarde-se chamado. Conforme o artigo 11 do regimento, aos membros da plenária compete propor questões de ordem. A questão de ordem é o ato regimental que visa dirimir dúvidas referentes ao conteúdo expresso do regimento de uma instituição ou organização. A reunião será conduzida pela diretoria. A tele e o chat serão controlados pela Secretaria Executiva. A duração da reunião deverá respeitar o estabelecido na convocação, podendo se estender por até 1 hora após o limite pré-estabelecido, respeitando o horário de trabalho da Secretaria Executiva. Ainda em atendimento ao regimento interno, seu artigo 11, parágrafo único, que fala da boa convivência e o decoro em reuniões, havendo falta de decoro, a equipe da Secretaria se retirará da reunião. Ainda, segundo a resolução do Comitê Guandu número 164, de 2021, artigo 3º, durante as reuniões caberá à coordenação da respectiva reunião cassar a palavra do orador que se desviar do assunto em discussão ou exceder o tempo estipulado. Não serão admitidas manifestações que contenham apelo imoral, sexual, palavras de baixo calão, apologia ao crime ou quaisquer outras que perturbem o andamento da reunião ou firam respeito à pessoa. Caberá à coordenação interromper a manifestação de qualquer indivíduo que se manifestar de forma contrária às regras de convivência durante as reuniões. Não havendo a retratação e sendo continuado o comportamento irregular, caberá ao coordenador da reunião, ou no caso da plenária, o diretor-geral, solicitar a retirada do reclamado. Não havendo a manifestação da coordenação, os membros poderão fazê-lo por maioria simples de voto. Bom, da pauta. Item 1, abertura, leitura e aprovação da pauta. Item 2, apresentação e aprovação do Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica 2. E o item 3, encerramento. Vou passar, por gentileza, ao diretor-geral, Elton. Obrigada. Desculpa, Fátima, meu áudio falhou aqui na sua última frase. Pode repetir, por favor? Eu fiz a leitura da pauta e estou passando para você, para a gente dar continuidade à reunião, por gentileza. Sim. Então, vamos iniciar a reunião com a abertura e aprovação da pauta. Ok, a gente pode fazê-la por aclamação, por gentileza. Caso alguém esteja contrário, manifeste, por favor. Elton, não houve manifestação contrária. Vamos dar sequência à apresentação do Plano Diretor Florestal. Ok, muito obrigada. Eu vou pedir à gerência para fazer uma contextualização e o consórcio, né, que está responsável por elaborar o projeto, vai fazer a apresentação. Oi, gente, boa tarde a todos. Gabriela aqui. Bom, finalmente chegamos no dia, né, de fazer essa apresentação desse trabalho que já vem sendo construído há cerca de quase 2 anos. Faz parte também da mesma iniciativa onde foram desenvolvidos os planos municipais de Mata Atlântica de 12 municípios da RH2. Essa etapa já foi concluída, né, os planos foram aprovados em setembro, foram entregues aos municípios em setembro, todos os conselhos municipais de meio ambiente já aprovaram esses documentos, então foi uma etapa já concluída com êxito, e agora a gente está nessa etapa de finalização do Plano Diretor Florestal, que vem sendo desenvolvido, né, desde o princípio. Ele consiste, de alguma forma, na consolidação desses planos municipais de Mata Atlântica, mas ele vai além disso, né? Então, ele considera a região hidrográfica 2 como a unidade de planejamento e traz aí uma série de propostas e ações. E hoje quem vai fazer essa apresentação para vocês é o César, que é um engenheiro florestal da Mater Natura, que é uma das instituições que compõe o consórcio que ficou responsável por essa elaboração, e ele vai trazer aqui o resultado desse processo de construção, que é importante ressaltar que foi participativo, né? Então a gente já
já passou por diversas ocasiões de apresentação, tanto do diagnóstico quanto da elaboração dos planos de ação. Recebemos as contribuições dos membros do comitê e hoje a gente tem esse resultado que vai ser apresentado para vocês. Então, eu passo a palavra para o César. Obrigado, Gabriela. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Maravilha. Bom, novamente, agradeço, né, aqui a apresentação da Gabriela. É um prazer estar aqui com todos vocês. Cumprimento o diretor-geral Elton, me estendendo também ao Anthony, que é um prazer revê-lo aqui, por conta do trabalho que a gente fez em Queimados, na elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica. Também estendo meus cumprimentos a toda a mesa da diretoria e os demais representantes aqui do Comitê Guandu, tá? Eu vou compartilhar aqui, eu acho que eu consigo compartilhar diretamente, preciso de autorização. Deixa eu ver se vai. Só me dá um ok, por favor, se tiver em modo de apresentação. Tá sim, César. Tá, maravilha. Bom, pessoal, hoje como a Gabriela comentou, né, uma data bem importante, bem especial. Claro que estamos dentro desse contexto, né, que tem acometido nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas é válido também, assim, já reforçar a importância, tanto do plano diretor florestal, como também dos planos municipais da Mata Atlântica em relação às mudanças climáticas, né, então já fica aqui também o registro da importância desses instrumentos, desse momento, que é bem oportuno de ser feito, tá? A proposta nossa aqui, né, enquanto representante do consórcio STSP Maternatura, é trazer uma apresentação bem objetiva, bem tranquila, mas que possa trazer os pontos principais dentro desse processo bem extenso que a gente teve ao longo desses últimos 2 anos, praticamente, né, que envolveu desde a elaboração dos planos municipais da Mata Atlântica, foram 12 ao todo, né, com exceção do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, uma vez que esses municípios já disponibilizavam do próprio plano. Então, a ideia aqui é a gente trazer os principais pontos, tá? Então, uma fala mais rápida, eu vou dizer sobre as etapas do projeto Integra Guandu, depois passaria a trazer já os destaques do diagnóstico, e de que forma esses destaques do diagnóstico puderam ser utilizados durante esse processo de construção do plano de ação, por fim, trazer um pouco de detalhe a respeito dos objetivos específicos e as estratégias que compõem o plano diretor florestal, tá bom? Então, aqui o projeto Integra Guandu, ele foi concebido através de 5 etapas, tá? As 5 etapas estão aqui na tela. A primeira etapa, ela ocorreu bem no início, e dizia respeito à fase de preparação, e mesmo que seja uma etapa mais curta, vamos dizer assim, foi extremamente importante, porque a gente pôde alinhar junto à equipe técnica da GEVAP, junto aos grupos de trabalho dos municípios, né, uma forma de como conduzir, né, esse projeto que foi desafiador em vários sentidos, uma vez que no próprio início do projeto a gente ainda estava numa fase de pandemia, então foi algo assim complexo de ser abordado, a gente tinha que fazer cursos, oficinas, então a gente pensou muito a respeito de como fazer, como ter uma abordagem metodológica que a gente pudesse manter o público engajado, manter os atores sociais unidos e firme e fortes, né, para poder fazer, caminhar, trilhar esse projeto que foi relativamente extenso, né, são 2 anos. Então, essa primeira fase de preparação foi importante para a gente entender esse contexto que a gente estava inserido, que era uma novidade, né, por conta da pandemia, mas isso ajudou muito a gente, né, ao longo de todo o processo. Aí, já na segunda etapa, ela foi voltada para a elaboração dos diagnósticos, e aqui a gente traz, no plural, não somente porque são 12 os municípios, né, que estavam elaborando os planos municipais da Mata Atlântica, mas porque a gente também estava elaborando o diagnóstico da Rega 2, né, para justamente compor aqui o plano diretor florestal. E nessa etapa, a gente adotou uma abordagem em que
Durante a transição entre a preparação e a finalização dos diagnósticos, o consórcio já estava trabalhando na elaboração do diagnóstico da RH2. Então, a gente até usou muito essa linguagem com os próprios representantes dos municípios, onde o consórcio era o protagonista, vamos dizer assim, né? Onde a gente era o ator principal na elaboração desse documento, para que depois a gente pudesse repassar esse material, né, para os grupos de trabalho, para os municípios, para que eles se apropriassem desse conteúdo e pudessem se aprofundar e trazer esse olhar mais local, mais pontual, né, trazendo as peculiaridades de cada município. O diagnóstico, ele seguiu uma metodologia amparada no roteiro de elaboração dos planos municipais, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, né, então ele trabalhava a indicação era de a gente trabalhar com 4 dimensões. A primeira dimensão voltada para os remanescentes de Mata Atlântica, a segunda, vetores de desmatamento, a terceira, capacidade de gestão, e a quarta, planos e programas existentes na região, tá? E aí, gente, por conta do projeto, a gente conversando muito também com a equipe técnica da GEVAP, a gente optou por, meio que, entre aspas, criar uma 5ª dimensão, e por ser oportuno, mais uma vez, a gente lidar em relação às questões das mudanças climáticas. Então, além dessas 4 que estavam previstas, tá, no roteiro metodológico, a gente incorporou mais uma. Claro que essa 5ª dimensão, ela não substitui um plano específico para a gente combater as questões de mudança climática, do ponto de vista de adaptação, principalmente, mas já é um indicativo, já é uma oportunidade interessante de a gente ingressar nessa agenda tão fundamental. Aí, na etapa 3, a gente já inverteu, entre aspas, um pouco os papéis aqui. Então, em vez do plano diretor servir de referência para a elaboração do diagnóstico, no caso da etapa 2, na etapa 3 foi o contrário. A gente iniciou fazendo os planos de ação dos municípios, para a gente justamente entender quais ações cada município estava pensando, estruturando, quais ações estavam com similaridade, possuem um caráter de oportunidade intermunicipal, para que daí sim, de posse desse contexto, desse ensejo todo de ações, né, ao longo dos 12 e também os 15 municípios, né, quer dizer, envolvendo os 12 que a gente elaborou, mais os 3 que a gente também teve acesso ao conteúdo dos planos, para a gente ter esse substrato, essa base, para poder pensar em como fazer um planejamento extremamente oportuno o plano diretor florestal. Aí a etapa 4 já foi mais voltada para o apoio e para a aprovação dos planos municipais da Mata Atlântica e o apoio na estruturação da implementação desses planos, que é uma etapa que ela foi mais curta, mas foi importante, porque é super válido e importante já destacar aqui que a gente conseguiu esse êxito de aprovar os 12 planos e elaborar uma proposta, né, de governança pensando nessa questão da implementação, tá? Que acho que isso é um item extremamente fundamental também, né? Como tirar os planos do papel e colocá-los na prática. E aí, a última etapa, assim, foi a consolidação do plano diretor, que é uma amarração de meio que tudo isso que a gente, né, construiu ao longo de todo esse processo, tá bom? É importante a gente reforçar aqui que cada uma dessas etapas, né, que eu detalhei um pouco agora, elas estiveram sempre com um horizonte, com perspectiva em cima desses 2 objetivos norteadores, né, que a gente nomeou assim como objetivos norteadores. O primeiro, né, que está mais acima, ele está voltado para a questão da segurança hídrica, algo extremamente fundamental, e mais uma vez, de certa forma, está relacionado à questão da mudança climática. E o segundo objetivo norteador é a gente ter esse olhar estratégico em relação ao território, às principais atividades antrópicas que ocorrem na região. Então, aqui a gente teve esse olhar pontual em relação à agricultura, agropecuária, e de que forma essa atividade que predomina na região, ela pode ajudar, né, a RH2 no que diz respeito à conservação da Mata Atlântica, a provisão de serviços ecossistêmicos e demais benefícios, tá? Então, rapidamente aqui, eu vou trazer pontos importantes ao longo dessas etapas, tá? Vai ser bem rápido, mas é importante só para contextualizar também. Então, acho que aqui dentro da etapa de preparação, é válido a gente destacar a formação dos grupos de trabalho, tá? Acho que, assim, foi fundamental ter a participação, o envolvimento, a confiança dos municípios, representando, no caso, por meio dos grupos de trabalho, porque foi um processo bem próximo, bem intenso, onde a gente construiu juntos, né, todo um pensamento, uma linha de raciocínio,
Isso, e acho que foi fundamental desde o começo ter a participação dos municípios, porque são as partes, né, os municípios que formam um todo, né, a RH2 é constituída de 15 municípios, então foi legal ter essa participação, esse envolvimento de muitos grupos de trabalho, não foi fácil, confesso, mas foi extremamente importante, muito importante mesmo. Ainda na fase de preparação, a gente teve uma análise estratégica preliminar, onde a gente pôde, ainda antes de elaborar o diagnóstico, né, se aproximar dos grupos de trabalho e entender um pouco sobre esse olhar da Mata Atlântica, né, e quando a gente fala desse olhar da Mata Atlântica, entender onde estão os principais fragmentos de Mata Atlântica em cada um dos municípios, e de que forma esses fragmentos, esses remanescentes, interagem com as principais atividades econômicas. E também foi uma oportunidade de a gente entender rapidamente, né, como que cada município já estava entendendo as mudanças climáticas em cada um dos seus territórios. Então, essa fase de preparação, como eu disse antes, ela foi mais rápida, mas foi extremamente importante para a gente já criar um alicerce bem interessante em relação de que forma a gente atuaria no projeto, tá? Passando aqui para o diagnóstico, vale destacar a imagem de alta resolução fornecida, né, pelo Comitê Bandu, que a GEVAPO disponibilizou para a gente, porque através dessa imagem de alta resolução, a gente pode ter um retrato, né, porque uma imagem, uma fotografia, nada mais é do que um retrato, mas um retrato atualizado ajuda muito a gente a entender como que está hoje o nosso território. Estamos hoje assim, queremos estar, de certa forma, no futuro. Então, isso ajuda a gente a entender e tomar medidas assertivas. Então, acho que um dos produtos bem interessantes que a gente conseguiu elaborar por meio dessa ferramenta, né, de mapeamento, é até a classificação dos estágios sucessionais de vegetação nativa, porque quando a gente tem essa compreensão, e aí aqui a gente conseguiu agregar e misturar um pouco do conhecimento prático em campo, onde a gente fez parcelas amostrais em campo, com a tecnologia a nosso favor por meio de sistemas de informações geográficas. Então, ter esse mapeamento ajudou a gente a entender onde estão os principais remanescentes Mata Atlântica, sob o ponto de vista de qualitativo, né? Então, aqui talvez seja oportuno criar uma nova unidade de conservação, ou favorecer o já existente corredor Tinguabucana, ou aqui a gente pode talvez ter um custo relativamente menor por conta do potencial de resiliência da paisagem e ter uma condução da regeneração nativa, da vegetação nativa, regeneração natural, enfim. Então, acho que isso ajudou muito a gente ter certos olhares em relação à paisagem. E, por outro lado, um mapeamento atualizado faz com que a gente consiga se deparar para as principais atividades antrópicas e que, de certa forma, podem se configurar em forma de vetor de desmatamento, né? Então, acho que essas duas abordagens foram fundamentais para a gente entender como olhar de forma integrada para a paisagem, tá? Passando aqui já para a fase do plano de ação, mais uma vez, a gente considerou muitas oportunidades intermunicipais, reforçando mais uma vez os planos municipais da Mata Atlântica servindo de substrato para a elaboração do nosso planejamento dentro do plano diretor, tá? Essa visão estratégica e sistêmica de atuação já traz essa compreensão de que não basta a gente estarmos atentos à infraestrutura verde, que é extremamente fundamental e importante, mas a infraestrutura verde vai estar lá na propriedade, vai estar lá na ponta. A gente precisa criar um momento favorável para isso, a gente precisa ter gestão e ordenamento do território, a gente precisa olhar para as principais atividades antrópicas que ocorrem na região, porque muitas das vezes vai ter o conflito dentro da paisagem. Então, acho que ter essa visão estratégica e sistêmica, a gente pôde conseguir um planejamento bem interessante. Planejamento execuível, porque a gente sabe que existem muitos planos que às vezes são muito bons, são muito complexos, mas que ficam no papel. E a gente, desde o começo, temos representantes dos municípios aqui, a gente sempre falou muito isso com eles também, que não pode ser nem 8 nem 80, tem que ser um meio termo. Ele tem que ser execuível, mas a gente tem que ter uma certa ousadia em querer incluir certos pontos. E também a gente tem que ter uma responsabilidade orçamentária, né? A gente sabe que dentro do Comitê Bandu a gente tem já alguns instrumentos em relação a isso, como o próprio manual operativo, o plano de aplicação plurianual, né, o PAD, né, que é o Programa Anual de Atividade e Desembolso, se eu não estou equivocado. Enfim, existem instrumentos dentro do Comitê Bandu, a gente sabe que a gente está falando de um planejamento relativamente extenso, né, são 10 anos, já me antecipando um pouco, mas então a gente tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso de, às vezes, algumas ações precisam que outras sejam concluídas, enfim, então esse planejamento execuível e organizado foi pensado com muito cuidado.
e ter esse olhar, por fim, né, ter esse olhar sobre a paisagem social. Afinal, a paisagem é composta de ecossistemas, mas de pessoas que interagem com esses ecossistemas. Então, incluir as pessoas na tomada de decisão, nesse olhar, de que forma cada ator social pode contribuir da melhor maneira possível, é fundamental. Passando rapidamente, então, para os 2 últimos tópicos, aqui na aprovação, como eu já comentei, a gente teve essa aprovação dos 12 planos, e que a gente também fez essa proposta de estrutura de governança pensando em facilitar a implementação dos planos que foram elaborados e aprovados. Em relação ao plano diretor florestal, consolidação, mais uma vez o PMMA, ou os planos, no caso, como diretriz orientadora, está sempre alinhado com a agenda de infraestrutura verde. A gente sabe que o plano diretor florestal, ele vem de uma demanda apontada pelo plano estratégico de recursos hídricos, e que a gente deveria estar sempre bem alinhado com as principais atividades, os principais compromissos, objetivos, né, da agenda de infraestrutura verde aqui do Comitê Guandu. E o planejamento nosso que a gente desenhou foi de 10 anos, 2024 2034, reservando-se 2035 para uma futura revisão do plano. Ufa! Então, assim, essas foram as 5 etapas, e agora eu vou trazer um pouco do que a gente conseguiu nessas 2 etapas principais, que é o que acho que vai fazer com que todo esse processo faça mais sentido, tá? Então, falando primeiro aqui do diagnóstico. Então, esse aqui é o mapeamento que a gente conseguiu elaborar através da imagem de alta resolução, e assim, quando a gente tem, mais uma vez, quando a gente tem um mapeamento de alta resolução atualizado, a gente pode entender várias questões. Deixa eu habilitar só aqui meu apontador laser. Então, quando a gente se depara com uma imagem, assim, com um mapeamento, é bem interessante que a gente consegue interpretar de que forma a paisagem se organiza, né? Então, a gente sabe que aqui a gente tem uma cadeia, né, montanhosa, vamos dizer assim, né, que divide quase que em 2 aqui a nossa região hidrográfica, né? Aqui, mais próximo da região metropolitana, a gente consegue perceber nesse tom mais avermelhado, mais rosa aqui, que são as áreas urbanas edificadas, justamente, faz sentido, né, aqui na Baixada Fluminense, justamente próximo aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, tem um outro perfil de uso do solo, muito mais urbanizado, né, do que quando a gente se compara quando a gente sobe ali a serra, né, ao interior da RH2. Então, aqui a gente já consegue perceber que há um predomínio de fragmentos de vegetação nativa, que forma, né, até certo ponto, um corredor, exatamente o corredor da biodiversidade tinguabocaina, que ele deve ser extremamente utilizado e servindo de chamariz para diversas oportunidades que possam ocorrer no futuro. A gente percebe também a presença massiva, assim, de pastagem no território, né? Então, principalmente nessa parte mais interior aqui, né? Então, a gente vê que é um mosaico formado dentro dessa paisagem, com predomínio de 2 classes, praticamente, né? Formação florestal e as áreas de pastagem, tá? Então, é legal a gente ter esse olhar em relação ao mapeamento, mas como que a gente pode entender esse mapeamento, extrair esse mapeamento e traduzir em números, né? Que acho que aqui é um ponto bem interessante de a gente abordar. Então, aqui são os principais usos de cobertura do solo na RH2, e do ponto de vista de infraestrutura verde, ou seja, daquilo que a gente encontra de remanescentes de vegetação nativa, né, a gente tem cobertura florestal, com uma representatividade extremamente elevada, podemos dizer assim, quando a gente se compara, ou quando a gente olha para o contexto do bioma Mata Atlântica como um todo. Claro que isso não ameniza, não quer dizer que não temos problemas, mas em relação à Mata Atlântica, isso diz muita coisa, né? Diz que a gente tem um percentual relativamente considerável, né? Principalmente quando a gente soma esse combo da formação florestal com áreas em recuperação inicial, mangue e restinga, né? Claro que o grande destaque está na formação florestal, mas a gente também tem outras formações bem interessantes, outros ecossistemas que compõem aqui a paisagem, tá? Do ponto de vista antrópico, né, a gente aí já tem a pastagem, claro, sim, acabamos de observar o mapeamento, a gente viu, né, os tons verdes e outro tom um pouco mais pastel, que eles dividem ali a RH2 de certa forma, e também, como eu disse, as áreas urbanizadas, né, principalmente próximo à região metropolitana, né, do Rio de Janeiro. Claro, temos outros usos, mas o grande destaque aqui
o que chama a atenção da gente é o uso da pastagem no território, tá bom? Aí, como que a gente pode entender melhor, então, esse tipo de ocupação do solo frente aos principais instrumentos do Código Florestal, né? Afinal, a gente está falando do Plano Diretor Florestal. Então, os dois principais instrumentos do Código são as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. A gente sabe que as APPs e reservas legais, elas possuem funções diferentes, restrições diferentes, de certa forma, até momentos de aplicação na prática diferentes. Acho que talvez não, as áreas de preservação permanente estão um passo mais acima do ponto de vista de serem implementadas e respeitadas do que a reserva legal, né? Então, mas é importante a gente ter esse olhar em relação ao todo, por isso que a gente trouxe esses dois instrumentos individualizados. Então, falando primeiramente aqui das APPs, a gente tem aproximadamente 100 mil hectares de APP, né, um quantitativo, assim, considerável, né, aproximadamente 60%, né, ele está recoberto de vegetação nativa, grande parte desses 60% ele foi classificado como conservado, né, então dos 100 hectares, aproximadamente 57 mil hectares estão conservados, mas também a gente tem um passivo relativamente alto, né, do ponto de vista de área, né, pensando que 40 mil hectares se encontram antropizados, a gente tem, então, esse dever, daquilo que eu falei. É interessante a gente ver que existe uma formação florestal bem presente na paisagem, mas isso significa que a gente não tenha desafios a serem enfrentados. Um dos desafios é esse aqui, que a gente tem aproximadamente 40 mil hectares a serem recuperados, considerando um instrumento de APP, tá? Passando aqui para a reserva legal, a gente já tem, e assim, as áreas de preservação permanente é um levantamento do INEA, um mapeamento do INEA, tá? Atualizado, e a reserva legal já são os dados declarados no CAR. Então, assim, são produtos com qualidades diferentes, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o CAR ainda é um documento, é uma ferramenta autodeclaratória, né, que ele é autodeclarado, então a gente fica meio suspeito em relação a algumas propostas, mas de qualquer forma a gente trouxe aqui para a gente poder apresentar para vocês. Então, considerando as propostas atuais dentro do sistema do CAR, a gente tem aproximadamente 173 mil hectares, fica parecido com a proporção de APP, onde temos aproximadamente 50% conservado, 2% em recuperação, e um pouco mais antropizado, né, em relação do ponto de vista de proporção, apesar de ter uma diferença em termos de área, tá? Mas como que a gente pode interpretar essa questão do antropizado em relação a esses dois instrumentos? Né, então, a gente viu o mapeamento lá, falamos muito do mapeamento, então é de se esperar que dentro desse uso antropizado haja o predomínio de pastagem, né? Então, considerando os APPs, né, de 40 mil hectares aproximadamente, a gente tem 29 mil ou 72% recobertos por pastagem. E também temos um percentual relativamente alto de área urbanizada, lembrando que as APPs, né, elas ocorrem tanto em ambientes urbanos e rurais, e aí já diferentemente aqui da área de reserva legal, que temos também essa presença massiva da pastagem, né, representando 87,9%, mas aqui, em vez da área urbanizada, já vem a vegetação cultivada, né, a agricultura, né, com 4,3%. Os demais usos, né, a gente também computou, mas como ficava muito fracionado, uma proporção muito pequena, a gente trouxe só os principais. Então, no caso do APP, a pastagem era urbanizada, em reserva legal, pastagem e vegetação cultivada, tá bom? Ainda aqui dentro das áreas, dos instrumentos do código, né, das APPs e reserva legal, a gente fez essa sobreposição, essa análise em relação às áreas prioritárias para a restauração florestal, considerando as áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais, tá? Então, a gente sabe que, pegando aqui as áreas de APP, a gente tem aproximadamente 100 mil hectares, então 27 mil, aproximadamente, se enquadram ou se sobrepõem, falando de forma mais precisa, as áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais. Isso vai aproximadamente quase um terço no total, então é uma representatividade considerável, e a gente consegue perceber também que muito desse total, ele é classificado com uma prioridade alta ou muito alta, tá? Parecido, até certo ponto, em reserva legal, 173 mil, a gente vai para 69 mil, onde a gente também tem uma representatividade considerável aqui, né, de áreas classificadas com uma prioridade alta ou muito alta,
Então, a gente vê muito bem como está essa questão dos principais instrumentos do Código Florestal, seja em relação ao uso em si, ou também dentro dessa classificação já bem importante, que são as áreas prioritárias, do ponto de vista das áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais. Essa, assim, de forma geral, esse foi os principais pontos que a gente vai trazer para vocês em relação ao diagnóstico, tá? E aqui eu vou falar rapidamente, então, sobre como que ocorreu esse processo de construção do plano de ação, né? Então, de posse do diagnóstico, dessas informações, como que ocorreu o processo de construção até a gente chegar, né, nesse planejamento final das ações, né, objetivos, estratégias e ações. Então, mais uma vez, reforçando o papel fundamental dos planos municipais da Mata Atlântica, né? Então, eles serviram de diretriz orientadora para a gente poder entender, mais uma vez, aqui as similaridades, as oportunidades intermunicipais, de que forma que a gente poderia trazer isso, potencializar isso dentro de um instrumento que servisse de guarda-chuva, né, em relação aos planos locais, tá? Então, mais uma vez, o papel fundamental dos PMMAs nesse processo. Então, de posse dos planos municipais, a gente, o consórcio STCP Mata e Natura, né, se reuniu, debateu, apresentamos uma primeira versão para a equipe técnica da GEVAP, onde a gente fez também algumas rodadas, né, entre nós, entre a consórcio e a GEVAP, para a gente chegar num denominador comum, vamos dizer assim, em relação aos objetivos, né, as estratégias e quais ações cada estratégia teria, para daí, então, a gente fazer a primeira apresentação e também já a contribuição do GTIV nesse processo. Então, depois desse alinhamento entre a GEVAP e o consórcio, a gente compartilhou o documento, inicialmente com os membros do GTIV, esses membros, eles puderam complementar, contribuir e entregaram para a gente fez um encontro, né, a gente fez a apresentação de como que ficou a consolidação pós-contribuição deles. Durante essa apresentação, né, no final dela, a gente foi fazendo ajustes, porque a gente sabe da importância de ter essa apresentação, de ter esse olhar do todo, então fomos fazendo alguns ajustes, e agora já na fase mais, no final aqui do nosso projeto, em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, a gente fez uma apresentação, né, para os membros do Comitê Guandu, né, que a gente chamou aqui de oficina de construção, onde, então, mesma coisa, a gente compilou a contribuição do GTIV, apresentamos essa versão final, entre aspas, para os membros do Comitê Guandu, e aí a gente já teve outras contribuições, então a gente abriu esse espaço na nossa agenda, de fevereiro até então, para a gente receber as contribuições, alguns membros mandaram algumas sugestões, a gente analisou, então essa última versão que chegou para vocês, mais recentemente, o documento textual, ela já contemplava esses olhares mais pontuais, né, por exemplo, em relação a alguns indicadores que a gente trabalhou bastante durante essa oficina, em relação a outros pontos. Então, essa versão já é a consolidada após a participação de todos os representantes em cada uma dessas fases, tá bom? Então, de forma geral, esse foi o processo que a gente fez de construção, e aqui agora eu vou apresentar, então, propriamente dito, o que a gente trouxe, o que a gente definiu como objetivo específico do plano diretor, as estratégias de cada um desses objetivos, tá? E trazer daí uma justificativa dessas estratégias, porque acho que é importante a gente trazer a justificativa, né, de por que a gente propôs essa estratégia dentro desse contexto do objetivo proposto, e também depois na apresentação de cada um dos objetivos, então já dando um spoiler, né, nós temos 6 objetivos específicos, no final de cada objetivo trazer uma síntese rápida só para entender a estrutura hierárquica, que é o objetivo específico, como que ele se ramifica em estratégias, e como cada estratégia foi pensada do ponto de vista das suas ações, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com o primeiro objetivo, desenvolver medidas estratégicas que permitam potencializar os efeitos benéficos dos principais instrumentos de gestão ambiental que incidem na região, tá? Então, a estratégia número 1, para a gente atingir esse objetivo. Contribuir na resolução dos entraves que dificultam a implementação dos instrumentos da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ou Código Florestal, como as APPs e reserva legal, tá? Aí aqui a gente traz a justificativa, essa é exatamente a justificativa que está no documento, eu não vou ler ela inteira, a gente trouxe aqui em negrito um destaque, vamos dizer assim, da justificativa, eu vou falar rapidamente em relação a esse contexto geral aqui, mas fiquem à vontade também, caso alguém queira ler, enfim.
Como a gente pode ver, muito do que eu falei anteriormente, a gente percebeu a importância de a gente lidar com o Código Florestal, né? Então, quando a gente faz a sobreposição, a análise dos principais instrumentos do Código em relação ao uso do solo na paisagem da RH2, a gente viu que a gente tem um trabalho extremamente grande em relação a esses dois instrumentos, né? E a gente entende também a necessidade de dar escala nas ações de restauração e conservação dentro do território. E mais uma vez, se deparando com as principais iniciativas que ocorrem no Rio de Janeiro e fora dele, a gente sabe que muitas das oportunidades vão ocorrer nesses espaços. Então, contribuir na resolução dos entraves, não que a gente vá resolver, mas a gente vai poder contribuir na resolução dos entraves, a gente entende ser uma oportunidade bem importante, a gente dar escala nas ações de restauração, tá bom? Aí a segunda estratégia, ainda dentro do primeiro objetivo, fomentar a implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, né, que fica bem evidente, né, ao longo da minha apresentação, eu falei da importância dos planos municipais na construção do plano diretor, então era evidente que existiria algumas ações voltadas para contribuir, para a gente que possa contribuir para que os municípios consigam implementar os seus planos municipais, né. Então, como que ficou o arranjo, vamos dizer assim, né, da estrutura hierárquica do primeiro objetivo? Então, a gente tem ali o primeiro objetivo, que é desenvolver medidas estratégicas que permitam potencializar os efeitos benéficos dos principais instrumentos de gestão ambiental que incidem na região. Para esse objetivo, nós temos duas estratégias. A primeira, contribuir na resolução dos entraves do Código Florestal, e a segunda, fomentar a implementação dos PMMAs, tá? Então, aqui dentro da estratégia número 1, a gente vai ter a primeira ação, atuar junto à SES para cooperar na validação dos dados declarados no CAR das propriedades que incidem na regra 2, e a segunda ação, contribuir para a implementação do PRA, né, o Programa de Regularização Ambiental, no estado do Rio de Janeiro, com foco nos municípios da região, seguindo a resolução atual do INEA ou futuro instrumento que a substitua. Então, a ideia aqui é justamente a gente contribuir para os mecanismos, os instrumentos do Código Florestal, nesse caso o CAR e o PRA, porque a gente entende a importância desses dois nesse processo de dar escala na restauração da paisagem, tá bom? Passando aqui para a segunda estratégia, na primeira ação, então, auxiliar as gestões públicas municipais nos processos necessários para a implementação das ações previstas no PMMA, e depois lançar seleções públicas para o apoio ao desenvolvimento dos projetos previstos no PMMA de cada município. Então, aqui já é algo mais direcionado, de fato, ao apoio mesmo, né, aos municípios, tá bom? Passando aqui para o segundo objetivo, só um parênteses, essas imagens aqui, elas foram extraídas, tem um crédito aqui embaixo, mas elas foram extraídas do plano estratégico, é uma forma de manejar também o plano estratégico, uma vez que ele é o pai, vamos dizer assim, do nosso plano diretor aqui, tá? Então, as imagens foram extraídas lá do plano estratégico de recursos hídricos. Segundo objetivo, aumentar a cobertura florestal e a adoção de práticas agropecuárias sustentáveis nas paisagens da Rega 2. Primeira estratégia, recuperar áreas de mananciais prioritárias para a manutenção da qualidade e disponibilidade de água a partir de soluções baseadas na natureza, né? E essa estratégia, ela está muito associada àquele primeiro objetivo norteador, quando eu estava falando das etapas, né, das 5 etapas. Então, aquele primeiro objetivo norteador, né, ele trazer esse contexto de segurança hídrica na região. Então, evidentemente, nada mais justo a gente olhar com carinho para as áreas de mananciais, principalmente as áreas prioritárias, tá? A segunda estratégia, dentro do segundo objetivo, estimular a adoção de boas práticas agropecuárias, ampliando e favorecendo os serviços ecossistêmicos associados à água. Ora, se a primeira estratégia a gente estava falando de segurança hídrica, essa também fala de segurança hídrica, mas pensando também no segundo objetivo norteador, que era a gente ter esse olhar em relação ao principal uso antrópico da paisagem da Rega 2, que são as atividades agropecuárias. Então, de que forma que a gente pode tornar essas áreas sustentáveis e, de certa forma, contribuindo para a provisão de serviços ecossistêmicos. E, por fim, a gente tem aqui a terceira estratégia, que é apoiar o fornecimento de recursos, seja financeiros ou não, para a formação de cadeias produtivas relacionadas à recuperação de áreas naturais. Então, aqui já é algo um pouco mais que tem sido
conversado, destacado em diversos fóruns, reuniões, congressos, etc., que é a formação da cadeia produtiva, né, ter essa consolidação da cadeia produtiva, porque a gente entende a importância de a gente criar um arranjo, criar esse ciclo virtuoso em torno desses contextos que envolvem a recuperação de áreas naturais, né, então, que nem o Elton comentou, né, desde a etapa da demarcação de matrizes, coleta de sementes, produção de mudas, onde esses viveiros vão estar localizados, quem que vai poder trabalhar na parte de logística, enfim, criar todo um ambiente favorável para que a gente possa criar empregos relacionados a essa área, né, essa temática. Então, esse círculo virtuoso vai muito de encontro em relação a isso, tá bom? Porque a gente vai ter, claro, uma demanda extremamente grande. Se a gente parar para pensar nos 44 mil hectares só de APP, nossa, é muita matriz, é muita semente, é muita muda, então a gente vai precisar, a gente vai ter trabalho, a gente precisa só se organizar para poder transformar essa cadeia produtiva na região. Voltando, então, aqui para aquele modelo de sistematização da estrutura hierárquica, então, dentro do segundo objetivo, a gente já tem 3 estratégias, tá? Então, a primeira é recuperar áreas de mananciais prioritárias para a manutenção da qualidade e disponibilidade de água a partir de soluções baseadas na natureza, e aqui a gente tem 2 ações para essa estratégia. Implementar projetos de restauração que visem a recuperação de 3 mil hectares de áreas definidas como prioritárias para a REGA até 2035, e a segunda, buscar parcerias para ampliação das metas de restauração. Então, assim, a gente fez uso de um estudo, né, para a gente chegar nesses 3 mil hectares, onde foi indicado, né, essa possibilidade dos 3 mil hectares. Claro que a gente também teve que se deparar em relação ao compromisso financeiro, orçamentário, de como que a gente poderia implementar isso para chegar nessa meta, né, mais uma vez falando da responsabilidade. É por isso que a gente traz essa segunda ação da parceria para ampliação das metas. Acabei de falar, a gente tem 44 mil hectares de APP. Então, assim, a gente entende que as oportunidades vão surgir de fazer parcerias para a gente conseguir ampliar essa meta de restauração no território. Passando aqui para a segunda estratégia, então a gente quer o estímulo à adoção de boas práticas agropecuárias, ampliando e favorecendo os serviços ecossistêmicos associados à água. Então, a primeira é capacitar os atores sociais envolvidos a respeito das principais práticas de conservação do solo e sistemas de produção agroecológicos, né, tendo esse olhar já da agropecuária sustentável, e passando também para apoiar a conversão do sistema produtivo convencional em sistemas mais sustentáveis em pelo menos 1.000 hectares, considerados prioritários para o aumento da oferta hídrica até 2035. Então, aqui a gente também trouxe essa meta, pensando, claro, na responsabilidade, e fazendo uso também de um levantamento, né, então a gente faz a sobreposição das áreas prioritárias para o aumento da oferta hídrica com áreas onde tem pastagem, a gente consegue identificar as áreas prioritárias para a gente atuar nesse cenário, tá bom? Por fim, as ações da terceira estratégia, que é voltada para a cadeia produtiva, né, da restauração. Então, a primeira ação é produzir um planejamento estratégico que subsidie os tomadores de decisão acerca dos elementos necessários para o desenvolvimento e amadurecimento da cadeia produtiva e recuperação de áreas naturais. Então, vai muito nessa linha que eu comentei um pouco durante a fala da estratégia, né, de a gente entender de que forma a gente vai se organizar, do ponto de vista de logística, de planejamento, de gestão, em relação à cadeia produtiva, tá? A ação 232, né, a segunda da terceira estratégia, aí sim é estruturar uma rede de sementes, aí a gente denominou aqui rede de sementes Integra Guandu, com o propósito de estreitar os laços entre os coletores de sementes e os viveiristas locais e os interessados pelos produtos da rede. Então, a ideia é a gente, mais uma vez, criar esse ambiente favorável, inclusive para criar oportunidades, né, para a população local participar desse processo. E a última é capacitar os atores sociais envolvidos, aí principalmente a comunidade de base, a respeito das principais práticas de conservação do solo e sistema de produção agroecológico. Então, aqui, mais uma vez, a gente tenta trazer esse empoderamento, principalmente da comunidade de base, que é extremamente fundamental e importante dentro dos contextos que a gente sabe, do ponto de vista da vulnerabilidade e tudo mais. Terceiro objetivo específico é ampliar o alcance do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, ou Produtores de Água e Floresta, também conhecido como PAF. Primeira estratégia, então, otimizar os resultados potenciais relacionados ao mecanismo de pagamento por serviços ambientais vigente. Então, aqui a gente entende, né, da forma como o PAF já é consolidado dentro da agenda
do Comitê Guandu. Então, a ideia é a gente justamente não mexer naquilo que está dando certo, mas tentar arrumar, ampliar o alcance, uma vez que ele é um produto, um programa, assim, extremamente importante para a região, tá? Então, dentro desse terceiro objetivo, a gente tem apenas essa estratégia de otimizar os resultados, mas com 4 ações. Então, a primeira, desenvolver estratégias de sensibilização e engajamento dos atores da RH2, principalmente os produtores rurais, para aderência às ações do programa. Buscar parcerias para aumentar as metas associadas às diferentes modalidades do programa. A gente tem a conservação, a restauração florestal e a conversão produtiva, e de forma progressiva, né, para a gente pensando também nessa questão do desafio de ter um quantitativo cada vez maior. Desenvolver uma plataforma para a gestão do programa, eu acho que isso é extremamente fundamental, e quantificar o sequestro de carbono e os múltiplos serviços ambientais associados às ações do PAF. É algo bem interessante, vai bem de encontro ao que a gente tem observado em várias iniciativas, a gente poder, de certa forma, também, como valorar, como qualificar uma iniciativa que está sendo desenvolvida dentro do Comitê Guandu e no território da RH2, né? Então, como que essas ações se refletem do seu ponto de vista dos serviços ambientais, né? Então, aqui a gente fala do sequestro de carbono, mas também sem desconsiderar os outros serviços. Vou tomar uma aguinha só, peraí. O quarto objetivo super importante, por conta de um instrumento da região que é fundamental, que são as unidades de conservação, é fortalecer a gestão das UCs que incidem no território. Primeira estratégia, promover melhorias na gestão das diferentes categorias de unidade de conservação, né, que a gente sabe da importância de a gente ter dentro do um território composto por unidades de conservação, mas isso não a gente se depara muito, isso não é um problema, um desafio da RH2, do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, que é de como a gente qualificar essa gestão, fazer com que essa gestão seja eficaz e eficiente, para justamente aprimorar a proposição, aos objetivos de cada uma dessas categorias que existem no SNUC, né? Então, aqui a gente tem, novamente, um objetivo, a estratégia, e as ações delineadas foram apoiar a elaboração, a revisão e implementação de planos de manejo das unidades de conservação, elaborar um estudo técnico para a criação de unidade de conservação no corredor da biodiversidade Tinguabocaina, para garantir a conectividade ecológica, a manutenção de mananciais hídricos, qualificar a gestão de IUC, principalmente com foco nos atores locais, municipais, isso é um ponto bem importante, né, de a gente ter esse olhar especial para os atores locais, e estimular a criação de RPP na RH2, tá? Então, essas são as 4 ações dentro dessa estratégia. Passando aqui para o quinto objetivo, contribuir no controle do desmatamento e combate às queimadas e aos incêndios que ocorrem na RH2. Então, a primeira estratégia é apoiar o cumprimento da meta de desmatamento zero, né, e acho que isso vai muito de encontro ao que a gente busca e necessita, do seu ponto de vista de gestão de paisagem, né. A gente chegar nessa meta de desmatamento zero, a gente sabe que é extremamente difícil, que é complexo, mas é importante a gente rumar em direção a isso, para a gente poder potencializar cada vez mais, né, os serviços ecossistêmicos associados às áreas naturais. E também estabelecer e implementar ações estratégicas concretas que resultem na redução, dos impactos associados ao uso e manuseio próprio do fogo. A gente sabe que o fogo, ele é um dos principais vetores, né, que degradam a paisagem, e não só a paisagem do ponto de vista das áreas naturais, mas também das atividades antrópicas, né, ele é devastador quando ele atinge um potencial muito grande. Então, ter esse olhar bem estratégico é fundamental para a gente poder dar escala nas ações de recuperação na paisagem, porque às vezes a gente tem um projeto que está lá com 10 anos, e às vezes um fogo, né, um incêndio de grandes proporções vem e destrói tudo. Então, as 2 estratégias no escopo do quinto objetivo. Então, a primeira estratégia com ação, definir medidas estratégicas que contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o combate ao desmatamento na RH2, e em relação ao manuseio impróprio do fogo,
atualizar o plano associativo de combate às queimadas e incêndios florestais nas bacias hidrográficas do Rio Guandu, da Guarda Guandu-Mirim, né, ou na Rega 2, realizar a sensibilização dos atores da Rega 2 sobre os impactos associados ao uso e manuseio impróprio do fogo, e, por fim, capacitar os atores locais, em especial os produtores rurais, sobre o manejo adequado de pastagem sem o uso do fogo. E, por fim, a gente passa, então, para o sexto objetivo, que é integrar o Plano Diretor Florestal aos programas das demais agendas do Plano Estratégico de Recursos Hídricos, né, o chamado PE, né, carinhosamente, da região do Comitê Guandu. Então, a primeira estratégia, adotar medidas estratégicas que potencializem a sinergia entre esses dois instrumentos, né? Então, acho que é algo bem importante, mais uma vez, como o plano estratégico ele é o que direcionou, o que encaminhou a necessidade, né, levantou a demanda em relação à necessidade de elaborar o plano diretor florestal, então tem que ter essa sinergia entre esses dois planos. As ações que foram pensadas para que isso ocorra é desenvolver estratégias de comunicação para a divulgação das ações realizadas no âmbito do Plano Diretor Florestal, fomentar pesquisas relacionadas à execução das demais ações previstas no Plano Diretor Florestal de maneira a quantificar o impacto delas e utilizar dados gerados pelo Observatório da Bacia para avaliação dos efeitos da execução das ações previstas no Plano Diretor Florestal. Aí aqui, passado então os objetivos e as estratégias, e também falando rapidamente sobre as ações, esse último slide, vamos dizer assim, essa última apresentação aqui, ela vai trazer um pouco sobre o que as pessoas vão encontrar. Então, é literalmente o layout da matriz de planejamento que a gente colocou no documento textual, tá? Então, aqui eu vou falar rapidamente de como a gente interpreta essa tabela, tá? Então, aqui a gente vai ter o objetivo, eu vou usar como exemplo o primeiro objetivo, a primeira estratégia, tá bom? Então, a gente vai ter o objetivo, vamos ter a estratégia, e vamos ter a justificativa da estratégia, que é exatamente a justificativa que eu trouxe para vocês, tá bom? Aí, a gente vai ter aqui a relação dessa estratégia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Com as ODS. E aí, por fim, a gente vai ter as colunas com cada uma das suas especificações, tá? Então, aqui na primeira, a gente tem a ação. Então, dentro do objetivo 1, estratégia 1, a gente tem uma primeira ação. Para essa ação, a gente vai ter um responsável por ela. E aqui houve um alinhamento entre todos os envolvidos durante essa fase de concepção do planejamento, de que a responsabilidade dessa ação é do Comitê Guandu, porque é um plano diretor do Comitê Guandu, né, para ser executado no âmbito do Comitê Guandu, né. Entretanto, a gente sabe que muitas das ações que a gente pensou, dos estratégias e objetivos, estão alinhadas com as normativas, os interesses, os objetivos do Comitê Guandu na agenda de infraestrutura verde, ou fora dela, ou no plano estratégico de recursos hídricos. Então, a ideia que a gente teve é assim, quando a gente se depara com um exemplo como esse, onde a gente está falando de uma política pública, que é o Código Florestal, que é extremamente complexa, a gente adotou um tom, vamos dizer assim, um pouco mais cauteloso. Então, a gente vai contribuir para a resolução do entrave. A gente não vai resolver os entraves. A gente vai atuar junto ao SES para cooperar na validação. A gente não vai resolver. Então, assim, a ideia foi justamente de a gente trazer atores importantes. Então, nesse caso aqui, onde a gente envolve uma política pública extremamente complexa, que não demanda só da vontade do Comitê Guandu para que ela seja colocada em prática, mas de outros contextos, que às vezes fogem até da própria questão do comitê, do Estado do Rio de Janeiro, então pode ser algo que venha do governo federal, mas a gente sabe, então, que os potenciais atores envolvidos, então já passando aqui para a terceira coluna, vão ser extremamente importantes para ajudar sob o ponto de vista da responsabilidade dessa ação. Então, a gente sabe que não depende somente do Comitê Guandu, dos esforços do Comitê Guandu, para a gente atingir um certo cenário em relação ao Código Florestal. Tem que precisar do esforço, principalmente do governo estadual, seja por meio das CEAs ou outra instituição, para a gente poder atuar. Tá? Atividades. As atividades vão estar vinculadas a essa ação. Então, para cada ação, foram pensadas algumas atividades a serem executadas.
grau de prioridade. O grau de prioridade que vocês vão encontrar lá vai muito de encontro com em que período essa ação foi desenhada para ser implementada. Tá? Então, considerando aqueles 2024, 2034, a gente segmentou em alguns anos e fez uma classificação onde a prioridade, então, está vinculada a quando essas ações serão realizadas. Áreas relacionadas pode estar vinculada, por exemplo, assim, áreas de prioritárias para recuperação de mananciais. Então, a gente tem esse estudo, tem esse mapeamento, tem esse direcionamento já. Não são todos que têm esse direcionamento, mas quando houve essa possibilidade, a gente colocou e tipificou aqui, tá bom? As metas vão estar associadas às atividades, tá? Assim como os indicadores. Então, para cada atividade, vai ter uma meta, e para a gente entender essa meta, o cumprimento dessa meta, a gente vai trabalhar em cima de alguns indicadores. E isso foi muito discutido, inclusive, na última reunião que a gente fez em fevereiro, para a gente ter certa assertividade em relação aos indicadores, né? Além desses indicadores aqui, das ODS, tem indicadores bons, robustos, para que a gente possa, de certa forma, divulgar o impacto do plano, das ações, para a gente justamente pensar futuramente em parcerias, em como executá-las, em como ampliá-las, e etc. E aqui uma última ponto de observação em relação à ação. Então, esse é, de forma geral, o layout da matriz de planejamento que vocês vão encontrar dentro do documento, tá bom? Antes só de devolver a palavra aqui para a mesa, né, eu gostaria só de fazer aqui uma leitura a respeito da consideração que a gente entende em relação a todo esse processo, ao que a gente trouxe, que a gente pôde aprender, enfim, uma reflexão em relação ao projeto Integra Guandu, tá? Então, o Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica 2, né, ele representa um marco significativo na gestão territorial da paisagem, não apenas para essa região específica, mas também para outras regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro e até mesmo para outras regiões do Brasil, por que não? Indo além das estratégias e as ações delineadas, é essencial destacar o processo subjacente aos resultados, começando pelo próprio nome do projeto, Integra Guandu. O termo integração denota a ideia de fazer parte de um conjunto, de se unir de maneira a formar um todo coeso e harmônico, de adicionar elementos para criar uma totalidade harmoniosa. E é exatamente assim que a região hidrográfica 2 deve ser entendida, com 15 municípios que juntos compõem a principal bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, foi não só oportuno, mas também visionário conciliar a demanda identificada no Plano Estratégico de Recursos Hídricos, que foi a necessidade de desenvolver o Plano Diretor Florestal, com a urgência de elaborar os planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, com o entendimento de que os planos municipais servissem de diretriz básica para a concepção do plano regional. Assim, a proposta de identificar os principais elos entre os municípios para que o Plano Diretor Florestal servisse de substrato para um planejamento exitoso foi fundamental para o processo de construção do planejamento. Vale destacar 2 elementos cruciais para a construção do Plano Diretor Florestal em questão. Em primeiro lugar, a importância de indicar estratégias prioritárias para a conservação e recuperação da Mata Atlântica local, com especial atenção aos serviços hidrológicos oferecidos pelos ecossistemas florestais, sem desconsiderar outras categorias de serviços ecossistêmicos e formações vegetais. Em segundo lugar, é vital contemplar estratégias de sustentabilidade que integrem a geração de renda com a manutenção das atividades econômicas tradicionais, como é o caso da agricultura, juntamente com as atividades e serviços relacionados à conservação do bioma. Além de serem instrumentos importantes para o ordenamento e gestão do território, é imprescindível reconhecer a significativa contribuição do Plano Diretor Florestal e dos planos municipais de Mata Atlântica para o fortalecimento da resiliência climática da região. A mudança climática e seus efeitos correlatos representam um dos principais desafios que a humanidade enfrenta nesse século. Embora seja necessário desenvolver planos específicos de adaptação para lidar com essas questões, ao integrar estratégias de gestão sustentável e preservação ambiental, esses instrumentos não apenas ajudam a mitigar os impactos da mudança climática, mas também promovem uma abordagem proativa para garantir a resiliência das comunidades locais e dos ecossistemas frente aos desafios climáticos em evolução. De todo modo, não é o suficiente contar com um planejamento bem elaborado apenas na teoria. É primordial estabelecer uma estrutura de governança que promova o engajamento dos diversos atores sociais presentes na Rega 2 e que facilite a criação de um ambiente social propício para a implementação das ações planejadas. Portanto, é essencial destacar o papel do Comitê Guandu
e o trabalho que tem sido realizado em relação à gestão dos recursos hídricos e outros aspectos pertinentes, como delineado no presente plano. Espera-se que o Plano Diretor Florestal se torne um marco significativo na agenda de infraestrutura verde do Comitê Guandu, tanto do ponto de vista teórico como operacional, funcionando como mais um aspecto substancial para fortalecer a colaboração entre os atores locais e servindo como um ponto de partida fundamental para a consolidação da gestão sustentável da região. Em nome da equipe técnica e do consórcio, ficamos à disposição e agradecemos a atenção de todos. Temos inscrições de fala. O primeiro inscrito é Nelson. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero parabenizar a elaboração desse plano diretor. Acho que fundamental para a nossa região hidrográfica, e ele está bem alinhado com aquilo que a gente chegou nas conclusões na nossa tese de doutorado sobre segurança hídrica. Então, eu quero parabenizar e a gente ter mais este avanço. E aproveito a oportunidade para também sugerir à diretoria do comitê que avance com uma proposta que nós tínhamos feito e só não realizamos porque veio a pandemia, quando a gente estava na direção do Comitê Guandu. A elaboração dos planos fica-se meio que dentro de uma linha teórica, né, e muito bonita, mas é fundamental que os membros do comitê tenham acesso aos territórios onde isso vem sendo implantado, converse com as pessoas que estão sendo beneficiadas, para que a gente tenha a real a valorização do trabalho que a gente executa aqui na hora que a gente vem se dedicando de forma voluntária a participar desse processo de gestão. Então, isso estava previsto, inclusive, agora recentemente, era uma das 3 etapas de visitação. Foi feita a visita à Light, à SEDAI, e ficou faltando a Rio Claro. Daí eu estendo para outras áreas que a gente vem fazendo implantação alinhadas com esse tema. Tenho dito, obrigado. Próximo inscrito é José Arnão. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, primeiro vou ser rápido. Primeiro quero parabenizar toda a equipe Guandu, a GEVAP, os colegas que fizeram o plano. Essa madrugada eu li bastante, né? Vi que Nova Iguaçu engoliu uma mosquinha ali com a ausência do plano de Guandu-Açu, que a gente já tem, né? Mas, de maneira geral, as retificações do semestre ecológico e as informações retificam isso, tranquilidade. Esses painéis, essas tabelas e esses indicativos de atividades, eu já estou utilizando aqui na organização de ações nossas de condicionante, de projetos nossos. Parabéns por isso, porque é o famoso copia e cola, vamos trazer para o território e botar para funcionar. Dá muita clareza até para a gente... Já passei hoje para o meu assessor o quanto que isso pode ser utilizado para indicação de condicionante, para formulação de propostas, né, e trazer isso para o cotidiano. Está muito legal. Acho que olha que eu não participei tanto assim dos debates, eu acho que quase não participei do debate, mas que o conjunto da ciência e das competências convergiu aí para um enorme bom senso, e a gente já está trazendo aqui para o cotidiano nesse sentido, né?
Inclusive, já repassei o pessoal da Diretoria de Agricultura. No mais, foi dito aí a questão da imagem, né? Eu gostaria de ter acesso a essa imagem. A gente está aqui num departamento de geoprocessamento bem legal, junto com o laboratório de geografia física, com estagiários bancados aqui pelos recursos do Fundo de Meio Ambiente. E eu acho que em algum momento no passado a gente já teve, assim que adquiriu, e gostaria de solicitar para aplicar nas nossas visões de geoprocessamento aqui. Obrigado e parabéns. Próximo inscrito é Anthony. Bom, boa tarde mais uma vez a todos. Eu quero parabenizar, tá, a GEVAP, a Mater Natura, parabenizar aí a todos os atores envolvidos. Parabéns, César, pela apresentação, Karina, Mariana. Esse instrumento é muito importante, né, para que a gente priorize, né, as ações visando a proteção dos nossos fragmentos ainda, né, de pé na RH2, né. Queimados, nós já começamos a trabalhar em cima das ações, né, dentro do prazo de 1 ano. Não está sendo fácil, né, não vai ser fácil, mas estamos avançando, né. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, tá? Agradeço mais uma vez a equipe aí por ter nos auxiliado aqui no município de Queimados, tá? E é isso, gente. Muito obrigado aí a todos vocês, tá? Uma boa tarde. Até mais. Próximo inscrito é Nicole. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Quero parabenizar ao comitê, a toda a equipe pela iniciativa, né, de implementar esse plano que é tão importante para todos, esse plano diretor florestal, que tem suma importância. A Vassouras está avançando aos poucos nesses projetos da Mata Atlântica. A gente tem uma equipe que já está envolvida, continuamente em direção a toda a conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, né, da região, daqui de Vassouras. A gente sempre busca parcerias para avançar com esse plano, com todas as metas, com todos os projetos, em busca das metas da Agenda 2030, né, das ODS. E eu quero parabenizar mais uma vez a todos e que a gente não pode desanimar, né, com esse projeto tão importante. Parabéns, gente. Próximo inscrito é Gilvanique. Ok, obrigado. Bom, vamos lá, César. Eu tenho uma pergunta aqui, depois eu contextualizo. Vocês vão investir, ou vão continuar investindo em áreas? Foi planejado isso? Ou tem algum critério em investimentos em áreas que você tem um problema que degrada aquela área? Vocês vão continuar investindo? Porque aqui em Nova Iguaçu, acho que foi puxado pelo pessoal do Parque Natural na época, eles queimam nas plantas, até para fazer uma musiquinha, eles queimam nas plantas, eles queimam na planta, ou seja, o pessoal queima as plantas, queima e planta e fica nisso. E aí, eu que já andei muito nessas áreas, não só aqui como em São Paulo resolveram plantando pupunha associada com outra atividade e deram um timato para o pessoal que cria gado na área. Tira e entra aqui ou a gente vai aprender o animal e levar para um abatedor e depois doar a carne para as instituições. Resolveu o problema? Aqui no Mendanha, infelizmente, quem resolveu, eu estou botando Mendanha porque está próximo aqui do meu território, né? Aqui no Mendanha, por incrível que pareça, quem resolveu foi os bandidos, né? Do lado ali da Zona Oeste, os bandidos chegaram armados e eu presenciei isso. Eu ajudei a criar essa área de proteção ambiental que está abandonada pelo Estado, né? Onde só banca lá, né? Os contra-cheques de Anahaste, o Shiro Saito, esse pessoal, mas a área de proteção ambiental de Jericinó na Mendanha está lá abandonada, tá? E aí os bandidos do lado de lá da Zona Oeste chegaram para o pessoal criar gado, ó, tu tira ou a gente vai vir aqui matar e distribuir para a comunidade, acabou. Tanto que se você ir pela Avenida Brasil, tá tudo verdinho, você passa por lá de cá, queimou, tá? Ou seja, se você vier aqui, queimou de Nilópolis ao quilômetro 32. As voçorocas estão aparecendo, porque
solo já não suporta mais tanta queimada. E o pessoal, inclusive, deixou de criar gado, porque gado ali não produz nada, gado que sobe e desce, a carne fica dura, então estou produzindo cavalo. E aí você fica vendo, a gestão municipal não faz nada perante a isso, o Estado muito menos, e aí eles queimam nas plantas. Quer dizer, traduzindo, vocês vão pegar recursos públicos do povo, plantar árvore para botar lá para o pessoal queimar. A mesma coisa que queimar dinheiro. Então, assim, se vai investir, vai. Resolve o problema que tem lá, tira o gado de lá, resolve aquela questão. Os rios do Mendanha estão agonizando, são os rios que drenam uma parte para a Baía do Guandu. Tá mudo. Giovaneito, tá mudo. Tá mudo aqui também. Ninguém escuta nada, Giovaneito. Boa tarde. Boa tarde. Ninguém estava escutando nada, então fecharam o meu áudio. Eu estou falando já há um tempão. O tempo Não foi você 2 que fechou minutos acidentalmente? esgotou. Não, então peraí, não geraram nem Não, o eu ouvi-se tudo. No final, que não está ouvindo aí, por favor. Não, então, peraí. Tá, então, para finalizar, a pergunta para o César. César, bacana a sua apresentação, mas se for para vocês continuarem investindo em produção de muda, nessas áreas que o pessoal continua criando gado e agora cavalo, é a mesma coisa que queimar recurso público. Ou a gestão municipal e o Estado resolve essa situação, ou faz um acordo com o pessoal lá da Zona Oeste, os bandidos de lá, manda ele vir para cá expulsar o pessoal que cria gado aqui, porque senão não adianta. Tá queimado de Nilópolis ao quilômetro 32, tá tudo queimado, tá cheio de vossoroca no Mendanha. A Prefeitura de Nova Iguaçu, inclusive, está recuperando algumas ruas aqui que foram destruídas com a última chuva, porque não tem vegetação. A água, quando vem, sai levando tudo. E o pessoal fica aí ganhando dinheiro com guarda ambiental muito alinhada, que não faz nada, recebendo recurso por conta disso, e o Mendanha pegando fogo. E aí você tem uma área estadual, que o Estado está nem aí, você tem um município que não faz nada, e vocês plantando muda para botar no lugar que o pessoal vai queimar. Chega a ser ridículo um negócio desse. Então, eu queria saber se nesse planejamento tem algum critério para falar o seguinte, nós vamos investir aqui desde que vocês resolvam esse problema. Se vocês não resolverem esse problema aqui que está causando essa queimada, essa degradação, não tem como ter investimento ali, porque é a mesma coisa que queimar dinheiro público. Obrigado. Próximo inscrito é Zélia. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Quero parabenizar aqui a AGEVAP, ao Comitê Guandu. Quero parabenizar a Maternatura, a Karina, a Mariana, ao César, pelo respeito aos municípios, pelo cuidado e a todo momento está nos mantendo informada e nos colocando a par de todo o projeto que está em andamento. Quero agradecer, porque, através do Comitê Guandu, o Mendes tem tido uma visibilidade muito, muito importante em todos os lugares que chegamos, seja com o PAF, né, Produtores de Agrofloresta, seja com o Conservador da Mata Atlântica, que era o Conservador da Mantiqueira, seja com o Sanear Rural, que a gente deu uma parceria e a gente já tem muitos outros lugares aqui passíveis de receber esse projeto. Falar é fácil, fazer acontecer que são elas. Então, assim, o Comitê Guandu tem feito acontecer com a AGEVAP, essa equipe que está junto com vocês tem feito a diferença. Nós aqui do município de Mendes só temos a agradecer e quero deixar aqui a nossa secretaria, né, enquanto estou secretária, à total disposição. Nós temos uma equipe técnica aqui que está a todo momento acompanhando os projetos. Nós fizemos concurso recentemente, então tem engenheiro florestal, tem engenheiro ambiental. A cidade tem ficado melhor, mais bonita. Sofremos agora com queimadas novamente, mas temos feito vistorias. Então, esse projeto com relação ao controle e o apoio das queimadas vai ser importante. Temos RPPNs aqui fantásticas, temos uma produtora mulher com RPPN para ser validada com 150 hectares e 100 hectares de floresta do PAF, e ela quer transformar no RPPN. Então, parabéns, pessoal, vamos juntos, vamos continuar na missão aí, porque quem ganha é o meio ambiente, quem ganha é todos nós. Então, importante ter pessoas que contribuam, colaborem, entendam que, assim, o problema está aí, mas a solução também depende de nós, tá? Muito obrigada, parabéns de novo. Próximo inscrito é Érica. Boa tarde a todos. Meu nome é Érica, estou representando o Instituto de Direito Coletivo.
E o IDC gostaria que fosse esclarecido a forma como será realizada a participação social para acompanhamento do plano. Obrigada, boa tarde. Próximo inscrito é Alexander. Bom, gente, boa tarde. Né? É um prazer estar aqui, é um prazer ver esse material que vocês fizeram aí, né? Gabriela, toda a equipe aí, muito bacana ver o trabalho que foi, né? Não foi pouca coisa, não, foi muita coisa, um trabalho de compilar informações, de gerar discussão, toda a questão que foi trabalhada, né? Esse material chegou para a gente opinar, né? Isso é muito meritoso, né? A parte de resumo dele, das tabelas, das proposições, então, assim, todo mundo teve espaço para poder dialogar de alguma forma, né? Então, eu fico muito feliz de ver um material dessa qualidade que vocês produziram, né? E temos um grande trabalho para frente, que é fazer ele acontecer, né? Ele não deixa de ter razão, né? Principalmente por essa questão da queimada, que a gente sabe, Giovanni, né? Te dando fazendo coro com o que você fala, que é um dos grandes problemas nossos, de fato, é a gente ter capim espalhado para tudo quanto é lado, e esse capim secar e a turma botar fogo, e a gente perde muita coisa com esse plantio, de fato. Você não deixa de ter razão, né? Você está coberto de razão. Talvez se a gente fizer um balanço, algumas vezes uma queimada dessa pode dar um balanço negativo para a gente, né? Queima mais do que a gente consegue plantar, e o trabalho vai muito além do comitê, essa é a questão, né? Um dos poucos lugares que eu tenho visto resolver, você deu uma questão aí de São Paulo, né, que é uma possibilidade de trazer renda junto com a restauração, que é uma possibilidade, mas a outra é, de fato, a gente tipificar, né, o fogo, que ele já é considerado crime, mas tipificar e denunciar e fazer boletim de ocorrência em relação a isso e abrir investigação mesmo. Porque a gente perde dinheiro público com fogo, mas isso, infelizmente, está muito além do que o comitê pode fazer, né? Mas campanhas nacionais, eu acho que também já temos muitas, né? A gente precisa agora ter mais ação, e aí tem que juntar o poder público para saber o que fazer, né, para controlar isso. Obrigado, parabéns à equipe toda aí, belíssimo trabalho. Próximo inscrito é Gustavo. Oi, pessoal, boa tarde. Está com eco. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo me escutar agora, sem eco? Agora sim. Tá bom, gente, que eu estou falando aqui no computador, mas estou falando pelo celular porque não está abrindo o microfone. Desculpa, viu, pelo eco. Parabenizar a equipe de execução do plano. Muito bem feito, muito bem elaborado. Eu não consegui perceber na apresentação, não sei se foi falado e eu não vi, ou se realmente não tinha, mas falou-se da questão das APPs, que estão ainda em déficit de recuperação, mas o que me preocupa é se realmente os proprietários que têm essas APPs realmente estão disponíveis a ceder essas áreas, né? A gente tem visto que a cessão das áreas é um dos maiores desafios para a restauração no estado do Rio de Janeiro, e eu falo isso não para dizer que não é necessário que a gente tenha alguma estratégia para essas APPs, mas sim para que a gente também tenha uma estratégia de muito carinho e atenção para as pessoas que voluntariamente querem disponibilizar suas áreas. Então, não sei se entrou no plano, não sei se na verdade, esse um espaço para perguntar. Vi que algumas pessoas fizeram perguntas e ainda não foi respondido, né? Não sei se vai ser respondido no final, mas queria deixar esse registro de uma coisa que eu observei durante a apresentação. Só isso, obrigado e parabéns. Posso fazer uma intervenção rápida aqui? Aproveitando essa palavra do Gustavo, eu quero dizer que o CEIVAP inovou em apoiar avançou nesse sentido de apoiar RPPNs, né? Então, eu acho que isso também é uma lógica que a gente precisa pensar aqui no Comitê Guandu. E acho que está previsto no plano. Oi, eu fiz a inscrição. Posso falar?
as inscrições foram encerradas, o Fiz César antes. ele vai fazer os Eu fiz esclarecimentos antes. aos questionamentos. Eu fiz antes de encerrar. Tanto que o Nelson entrou agora, falou. Eu tinha feito inscrição, inclusive, antes do Nelson. O Nelson não fez inscrição, não. A gente Mas ele chegou e falou. Mas ele chegou e falou, e aí? O Nelson fez uma observação. Ah, mas então ele não falou, ele observou como? Por sinal? Ele fez fala. É igual você está observando Apenas uma agora. observação. Mas falou, não falou? Eu tenho uma observação também para fazer. Posso falar? Secretaria, geralmente membro tem preferência, não é isso, secretaria? Cita. Ah, então eu tenho uma observação. Posso falar? Bom, a minha observação, inclusive ao companheiro aí que falou sobre as queimadas, que não é só isso não. Pessoas aqui em Nova Iguaçu estão morrendo por conta dessa queimada. O carrapato estrela tem que... Bom, tinham desligado meu microfone, liguei de novo. Não é só por conta das queimadas, não. Essas queimadas têm exterminados os animais dessas áreas. É de chorar. Eu subo nessas áreas, eu vejo lá animais mortos nos ninhos, carrapateiros. Eu presenciei uma preguiça que estava morrendo, agonizando de tanto carrapato. Pessoas estão morrendo em Nova Iguaçu, porque quando você queima a vegetação, queima os carrapateiros e você dá alimento para esses animais, né, que sugam sangue, no caso o carrapato estrela. Mataram 17 pessoas aqui em Nova Iguaçu recentemente. Então, é um problema que não só envolve a questão ambiental, vai muito além disso. E nós não vemos qualquer ação do governo do estado para tirar esse pessoal que cria não é gado, agora estão criando cavalo, porque gado não produz nada. Gado que sobe, desce montanha, a carne é dura, não produz carne nem leite. Então tem um problema sério social aqui que precisa ser resolvido, e isso só vai ser resolvido se o estado começar a fazer jus aos salários que eles estão recebendo, e o município tirar esse pessoal ou botar eles para fazer outra coisa. E aí sim, aí vocês entram com um planejamento de reflorestamento. E eu digo mais, se vocês deixarem um Mendanha, estou falando um exemplo aqui de Nova Iguaçu, mas que serve para todas as áreas que eu acompanhei. Se vocês deixarem o Mendanha parado 5 anos, ele refloresta. Não precisa plantar nada. 5 anos o Mendanha parado, recupera tudo. Obrigado. César, por gentileza, pode responder. Tá bom, eu fiz aqui as anotações. Então, Givonek, acho que assim, você tem razão em muito que você fala, a gente tem que, de fato, se preocupar, e da mesma forma que você já levanta esse problema, você mesmo já responde, direcionando que, de fato, isso é um problema de política pública extremamente complexo, né? Então, assim, como bem apontado pelo Alexander, né, a gente tem essa questão do escopo do Comitê Guandu, a gente está tentando ser proativo dentro das possibilidades e capacidades que vão de encontro ao Comitê Guandu, e assim, a gente pensou dentro do Plano Diretor Florestal, em alguns dos objetivos, como a gente falou aqui, no objetivo 5º, por exemplo, é o controle do desmatamento. Outra estratégia dentro do objetivo 5º é o combate ao incêndio ilegal. Então, assim, é um problema complexo, é um desafio extremamente complexo, tá? A gente não vai conseguir resolver unicamente com a boa vontade do Comitê Guandu e os membros que fazem parte do comitê, mas de uma boa vontade. Então, a gente vai ter que trabalhar com a população local, a gente delineou algumas estratégias e ações nesse sentido, para justamente, no início da minha apresentação, quando eu falo que a gente não vai pensar somente em infraestrutura verde, e traduzindo o que é infraestrutura verde, a gente fazer replantio, praticamente, né? A gente fazer a recuperação das áreas naturais. Então, quando a gente fala que a gente vai ter uma visão sistêmica e estratégica, é justamente assim, a gente sabe que a infraestrutura verde, ela vai lá na ponta do processo. A gente precisa entender como que ocorre o ordenamento do territorial e o planejamento desse território. Quando a gente fala de governança da paisagem, a gente põe no centro da discussão a participação dos atores sociais, entre eles, todos os outros atores sociais. Então, assim, é importante a gente ter essa compreensão do problema sob um ponto de vista macro. Esse é um problema macro, ele é sistêmico, que ocorre na paisagem do Rio de Janeiro. Todas as vezes que a gente foi ao Rio de Janeiro, a gente presenciou incêndio na região. Como eu disse na minha apresentação, é triste porque ele não somente acomete as áreas naturais, mas também as pessoas, as comunidades, enfim. Então, acho que, assim, a gente... Dentro das possibilidades e capacidades que a gente tem, a gente está tentando ter esse olhar proativo em relação a esse problema extremamente sério, né, que acomete a região de vocês. E aí, já fazendo um gancho em relação ao Gustavo, né, comentário do Gustavo, que é o envolvimento dos proprietários,
Gustavo, acho que assim, esse é um gargalo muito grande, e não é somente da Rega 2, do Rio de Janeiro, mas é um gargalo, acho que a nível nacional, porque quando a gente se depara com o Código Florestal, a gente sabe que as principais ações, elas vão acontecer nas áreas privadas, e se o produtor rural, o proprietário, né, a posse, enfim, ele não estiver envolvido, ele não estiver participando desse processo, a gente sabe que a gente não vai ter áreas para a gente ter esse objetivo que a gente quer, que é dar escala nas ações de restauração. Então, a gente pensou em algumas frentes, quando eu trouxe aquele objetivo norteador, o segundo, que é envolver as atividades agropecuárias, de que forma que elas possam contribuir para a sustentabilidade da região, pensando nesse sentido de a gente precisa se aproximar dos produtores rurais, do proprietário rural. A gente não pode somente apontar o dedo e falar assim, você está errado, você está certo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente sabe que existe a cultura do comando e controle, para algumas fases isso dá certo, para outras não dá certo, e pelo que a gente tem observado nos outros projetos, a gente tem que aproximar desses atores. A gente precisa fazer com que eles se sintam escutados, e que eles entendam a urgência que a gente tem em relação a isso, para que eles possam também entender o ganho em relação à recuperação das APPs. Por que recuperar APP, reserva legal, é importante? A gente precisa passar muito esse conhecimento para eles em relação à manutenção do solo, a manutenção e a disponibilidade de água. Tudo isso ajuda na atividade, seja agrícola, seja industrial, ou seja, para o desenvolvimento da região. Então, se aproximar dos atores sociais da paisagem é fundamental, e a gente pensou em algumas etapas, assim, ao longo do plano diretor. Boa tarde. Vamos colocar em votação, então, o plano. Por favor, secretaria. Ok, a gente vai, então, fazer a chamada aqui. Não pode ser por aclamação? Eu acho que pela importância, né, um projeto que a gente está aprovando, a empresa ela já vai elaborar a entrega, então eu acredito que seja importante colocar a chamada, né? Não sei o que vocês acham. É um produto, né, um projeto contratado. Licínio falando, eu acho que se alguém é contra isso, ele se manifestar para a gente ganhar tempo. Se alguém é contra a aprovação, apenas peça a votação nominal. Se ninguém for isso, a gente ganha tempo. Ok, todos de acordo, então? Sim, sim. Eu só gostaria que fizesse aí o esclarecimento da menina do IDC aí. Eu acho que é interessante essa questão do controle social, é importante. Eu acho que é um esclarecimento simples. Bem lembrado, Nelson. Pela Defensores, eu voto sim, aprovado. Eu posso fazer esse esclarecimento, Elton, se você me permite, com relação ao questionamento sobre a participação social. Por favor, Gabriela. Não lembro o nome da pessoa que perguntou, mas a intenção, né, sendo um plano aprovado pelo comitê, ele vai seguir o mesmo caminho de acompanhamento do plano de recursos hídricos. Então, o comitê vai fazer o acompanhamento da mesma forma como faz o acompanhamento do PE. Então, entendo que seguirá a mesma lógica. E aí eu queria aproveitar também, só para fazer uma fala bem rápida antes de vocês iniciarem a votação, se por aclamação ou não, só para agradecer a equipe do consórcio SPCP Mater Natura, que fizeram um excelente trabalho, agradecer a Maria, da nossa equipe do Refloresta, que ajudou no acompanhamento, né, desse contrato, dizer que eu fico muito feliz de chegar aqui e de perceber que todo mundo gostou do resultado desse trabalho, né? É um trabalho que retrata, de fato, o que o comitê quer
né, dentro dessa temática que hoje se mostra mais urgente e importante do que nunca. Enfim, dizer que essas coisas dão uma aquecida e uma vontade da gente fazer mais, porque a gente sabe que tem um monte de problema, mas o caminho para a gente conseguir fazer alguma coisa é primeiro planejando para poder colocar em prática. Ah, já respondi a menina, ia falar, esqueci de responder não, mas eu respondi isso. Muito obrigado. Vamos dar sequência com a votação, então? Não houve posicionamento contrário, então, quanto à votação por aclamação. Não teve posicionamento contrário à aprovação do plano diretor. Então, a gente pode considerar como aprovado o projeto. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Parabéns ao Comitê Guandu e à Região Hidrográfica 2 por mais um projeto aprovado. Parabéns a todos e vamos... Sucesso. Então, pessoal, acho que o próximo item seria o encerramento. Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação, as contribuições, as falas. Então, tenham todos uma ótima tarde. Valeu, Fátima. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Parabéns. Parabéns. Um abraço a Parabéns. todos. Silvonei, que eu te amo. Um abraço a todos. Zé Arnaldo, gostei.